Olá a todos e todas. Nessa semana discutiremos um pouco a respeito do fascismo e do nazismo. Primeiramente, é fundamental para que se discuta fascismo e nazismo conceituar o que se trata de o que é o fascismo, o que é o nazismo, um fenômeno político, que entenderemos o nazismo não, vamos dizer assim, tão desvinculado com o fascismo, né? O nazismo foi uma expressão do fascismo numa realidade alemã, mas o fascismo ele deve ser compreendido como um fenômeno político. Um dos grandes problemas da não utilização da categoria do fascismo é que eventualmente ele pode se repetir, ele pode vir a se repetir, e se você não o entende como um conceito da política, entende como algo circunstancial que aconteceu na Itália de 22 a 45, ou que aconteceu na Alemanha de 33 a 45, no momento em que o fascismo retorna, os personagens que, enfim, são os grandes protagonistas dessa forma de política, enfim, são considerados loucos ou são considerados indivíduos histriônicos, mas não recebem o verdadeiro nome que deveriam ser chamados como fascistas, né? Um exemplo muito pertinente, né? Aqui no hemisfério americano, um dos maiores países do mundo, né? Eu estou falando dos Estados Unidos, é claro, né? Que é um país fascista, né? Atualmente governado por um fascista. Né? Não pensei em nenhum outro país nas mesmas condições aqui no hemisfério americano. Enfim. Para essa aula, os textos utilizados em específico serão Lições sobre o Fascismo, de Palmiro Togliatti. Esse texto que é muito bom, um livrinho bem curto, A Itália de Mussolini e a Origem do Fascismo, de Emílio Gentili e Renzo De Felice. Também será utilizado o Leandro Konder, né? O Leandro Konder, Introdução ao Fascismo, e depois no nazismo ainda o Behemoth, do autor Franz Neumann, e alguma coisa de Hannah Arendt, embora não seja a melhor autora para descrever nada, Hannah Arendt, mas Eichmann em Jerusalém. Tá? Esses são os textos base para a compreensão propriamente desse fenômeno que a gente chama de fascismo. Bom, vamos fazer a leitura então aqui dessa ficha, né? A palavra fascismo vem do italiano faccio, que significa feixe. Mussolini a usou pela primeira vez em 1919, vamos lembrar, o fascismo, o Partido Fascista de Mussolini, surge em 23 de março de 1919, né? E a origem do termo é a palavra em latim facies, nome de um machado cercado por hastes de madeira, símbolo de unidade e de poder justo na Roma Antiga. Há quem diga que os faces incorporam a essência do fascismo. As pessoas são as hastes de madeira amarradas ao Estado para formar uma unidade poderosa. O Estado é o machado, que tem o poder de criar, impor e destruir. Com isso, eu complemento essa definição com a definição dada por Konder. O termo fascismo, ou melhor, o termo fascismo, lançado por Mussolini, vem de fatio, que significa feixe. Na Roma Antiga, no tempo dos Césares, os magistrados eram precedidos por funcionários, os litori, que empunhavam machados cujos cabos compridos eram reforçados por muitas varas fortemente atadas em torno da haste central. Os machados simbolizavam o poder do Estado de decapitar os inimigos da ordem pública, e as varas amarradas em redor do cabo constituíam um feixe que representava a unidade do povo em torno da sua liderança. Então, aqui, este símbolo do machado, enfim, amarrado nessa estaca, enfim, que caracteriza tanto o fascismo, ele vem, então, dessa origem, ele vem, então, dessa definição, né? O próprio termo fátio já tinha sido usado
no século XIX, né? Fascismo ainda não, mas fátio tinha sido usado no século XIX, principalmente por uniões e organizações populares camponesas que lutavam ali por melhores contratos agrários, né? Então, liderados aí pelos grupos socialistas no campo, né? Outro elemento que acaba entrando sempre em discussão, uma discussão absurda, mas enfim, ela é colocada não de uma maneira inocente, que é a questão de se colocar o fascismo ou o nazismo como algo de esquerda. Né? Por que, que isso é feito? Na verdade, há uma intencionalidade ao fazê-lo. Se o nazismo é proibido utilizar, ostentar símbolos nazistas, ostentar símbolos fascistas, ao chegar, principalmente essa direita bastante conservadora, e associar o nazismo e o fascismo com esquerda, também se objetiva aqui proibir elementos da própria esquerda. Então, não é uma confusão, algo que é uma coisa deliberada para a criminalização da esquerda, uma vez que o fascismo e o nazismo foram criminalizados, né, ou são criminalizados. Então, de forma a você fazer o mesmo com agrupamentos de esquerda, você fala que esses são agrupamentos que têm essa semelhança com o nazismo, com o fascismo. A gente vai ver que o fascismo e o nazismo são fenômenos políticos e devem ser entendidos como tais, e acho que algumas das melhores definições foram dadas também por Bertolt Brecht, autor ali de Terror e Miséria no Terceiro Reich, de vários poemas sobre o nazismo, né? Brecht coloca o fascismo como um governo do medo, e Brecht também ele tem uma colocação muito boa, né? Não há nada mais parecido com um fascista do que um burguês amedrontado, né? Então, veremos então como o fascismo tem uma forte vinculação com a política da direita, a partir das definições. Bom, as definições a serem empregadas vão ser de duas ordens. Uma, a definição colocada por Georgi Dimitrov. O Georgi Dimitrov, ele foi um búlgaro que atuou na Terceira Internacional, a internacional comandada aí pela União Soviética, começa aí, tem grande proeminência na época do Stalin, né? Já começou antes, mas na época do Stalin ela se destacou principalmente no que ficou conhecido como a luta antifascista. Né? E o Georgi Dimitrov era o personagem que ficou à frente dessa luta antifascista. Se, vamos dizer, num primeiro momento houve até uma concepção equivocada falando que o fascismo e a social-democracia eram duas cabeças de um mesmo monstro, né? Uma posição de 28, mais ou menos. Em 33, essa posição é completamente abandonada e começa a se defender que todos os partidos minimamente comunistas no mundo deveriam fazer alianças que sejam para, enfim, a derrota do fascismo em seus respectivos espaços. O fascismo, a partir de 33, não por um acaso no momento da sua ascensão na Alemanha, ele vai ser realmente bastante combatido aí pela política da Terceira Internacional. Bom, definição política de Dimitrov e depois combinando aí a definição política formulada por Palmiro Togliatti, né? Então, nesse primeiro momento, vão ser essas duas perspectivas que vão nortear aí, a gente vai falar um pouco mais da conceituação, né? De acordo com Dimitrov, o fascismo pode chegar ao poder, antes de tudo, porque a classe operária, graças à política de colaboração de classe com a burguesia praticada pelos chefes da social-democracia, achava-se dividida, política e organicamente desarmada, frente à burguesia que desenvolve sua ofensiva. E os partidos comunistas não eram suficientemente fortes para levantar as massas e conduzi-las à luta definitiva, ou melhor, decisiva, contra o fascismo, sem a social-democracia e contra ela. Outra colocação do Dimitrov, o fascismo é o poder do próprio capital financeiro. É a organização do ajuste de contas terrorista com a classe operária e a parte revolucionária dos camponeses intelectuais. Os círculos imperialistas tentam descarregar todo o peso das crises
sobre o ombro dos trabalhadores. Para isso, necessitam do fascismo. Eu vou ler já do Palmiro Togliatti e vou comentar sobre isso. Procuramos focalizar os elementos fundamentais da ditadura fascista, destacando como elementos fundamentais o seu caráter de classe, o fato de ser ela a expressão dos elementos mais reacionários da burguesia, e insistindo também sobre um segundo elemento, constituído pelo movimento de massa pequeno burguês que esta ditadura conseguiu atrair para si. Vejamos agora um outro problema, a questão da ideologia fascista. Que representa ela nessa luta? Analisando essa ideologia, o que encontramos? De tudo. É uma ideologia eclética. Elemento comum a todos os movimentos fascistas, ela é, de saída por toda parte, a ideologia nacionalista exacerbada. Então, a partir das definições de Togliatti e Dimitrov, o que é possível constatar? Primeiro, o fascismo, ele é essa ditadura ultra-reacionária da oligarquia financeira. Né? Isso é fundamental. Nesse aspecto, o fascismo não tem nada de esquerda, ao contrário, né? Ele é quando essa burguesia financeira, principalmente em contextos de crise, né? Essa burguesia financeira, ela tira a sua mascarinha democrática e as suas concessões às outras classes sociais, inclusive uma pequena burguesia, até setores médios da própria burguesia e tal, uma aristocracia operária que de quando em quando se permite participar do processo político justamente para evitar grandes conturbações, né? Foi algo que, por exemplo, a Inglaterra fez a partir dos anos 1880 e 1890, que percebia que uma parcela dessa aristocracia operária, ao ser convidada para participar dos espaços de Estado, dos espaços de governo, ela também servia para refrear a classe trabalhadora em suas reivindicações mais profundas. Não por um acaso, a Segunda Internacional, essa Segunda Internacional derrotista, essa Segunda Internacional que o Lenin corretamente denunciou e escreve seu texto muito bem escrito, a bancarrota da Segunda Internacional, a falência da Segunda Internacional, esses líderes da social-democracia, enfim. Falando em social-democracia, um outro elemento que Dimitrov atenta é que esta classe operária ela não tem um grupo de Partido Comunista suficientemente forte para almejar aí conquistas mais profundas para a classe trabalhadora, e, por um outro lado, essa classe trabalhadora foi um pouco dispersa pela social-democracia. Então, o fascismo, normalmente, ele vem da falência da social-democracia. Quando a social-democracia mostra que não tem o fôlego para liderar as massas, e ainda mais, essa social-democracia, na sua tentativa aí de governo de conciliação de classes, que ela vai tentar colocar sempre, ela sai fracassada nesse processo de conciliação de classes, ainda mais em contextos de crise, em que se esgarçam as contradições de classe, a falência da social-democracia e a ausência de partidos comunistas suficientemente fortes levam a que este movimento se consolide e comece cada vez mais a criar aí elementos para lançar a coesão do país, né? Essa suposta coesão do país em torno do elemento nacionalista, em torno de um chauvinismo nacionalista, né? Então, o fascismo, ele vem da falência da social-democracia. O fascismo, ele é a ditadura exacerbada do capital financeiro, quando esse capital financeiro quer governar só o Estado, enfim, e ele vem normalmente em contextos de crise econômica, né, para jogar sobre o ombro, ou sobre os ombros da pequena burguesia, que curiosamente é uma das principais bases de apoio do fascismo, e jogar então sobre os ombros da pequena burguesia e da classe trabalhadora os efeitos da inevitável crise econômica do capital. O Togliatti insiste e coloca outros dois elementos que são fundamentais para a compreensão do fascismo. Quais são? O Togliatti, primeiro, ele enfatiza muito que o fascismo ele não pode ser entendido fora da época imperialista do capital. Nesse aspecto, ele critica bastante a definição, por exemplo, dos trotskistas, de que o fascismo não passaria de um bonapartismo. Os trotskistas adoram dizer que os fascistas são bonapartistas.
Como todos que não faz análise da realidade, não sabe entender as coisas. Mas o que acontece? O que é o bonapartismo? O bonapartismo seria os elementos daquele processo de centralização de poder que Marx tão bem analisa no seu 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Então ele fala, principalmente o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, o processo de como ele deu um golpe e assumiu a dianteira do Estado francês. Né? A questão é, ele assumiu essa dianteira à revelia da burguesia. Por mais que realmente o fascismo ele não seja, vamos dizer, normalmente aquele grupo mais de representação orgânica da burguesia, aquele grupo das oligarquias tradicionais, a burguesia está, sim, super representada pelo fascismo, né? Que é diferente ali do governo bonapartista, que chega aí ao poder à revelia da burguesia. E bom, aí precisa ser conhecido o texto do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, eu convido a todos que leiam, do Karl Marx, né? Mas um elemento central desse texto é que ele está escrito num contexto ainda de capitalismo livre e concorrencial. Ele não tem a ver com a questão do imperialismo. Então, fazer uma análise, uma transposição da época do bonapartismo, do capitalismo livre e concorrencial, a um fenômeno que aparece principalmente no contexto de imperialismo, né? No mínimo, bastante equivocado. Né? Mas, enfim, primeiro uma coisa que tem que ser deixada bastante em evidência, né? Nem todo governo reacionário é um governo fascista. A palavra pode até ser usada às vezes como arma ideológica e tudo, mas nem todo governo que é conservador, extremamente liberal, em alguns casos, né? Ele é um governo fascista. O fascismo ele tem algumas características muito específicas. Porque é isso, né? A direita ela cria essa automistificação. Né? A direita, de maneira geral, ela mistifica elementos. Por quê? Como ela é movida por princípios particularistas, por privilégios individuais, enfim, ela escamoteia esses princípios individualistas, esses privilégios individuais, com ideologias que dizem ter pretensões universais, às vezes associadas à palavra de liberdade, enfim. Né? O fascismo é quando essa direita está apavorada, nas palavras de Bertolt Brecht, né, num contexto bastante marcado aí pela crise econômica. Né? O que o Togliatti complementa na definição de Dimitrov é exatamente a base dessa ditadura, porque o Dimitrov fala, é uma ditadura da oligarquia financeira. O Togliatti complementa, ancorada nas massas populares, particularmente na pequena burguesia. Isso é fundamental. O fascismo, ele está em grande medida estruturado em torno da pequena burguesia. Né? Num contexto em que cada vez mais as condições econômicas aproximam os trabalhadores, a própria pequena burguesia, né, a aristocracia operária, né, as camadas médias, de maneira geral, aproximam pela socialização propriamente do processo produtivo, cada vez mais, né, há uma interrelação entre todo o processo produtivo, né? Então, ao mesmo tempo que as condições econômicas aproximam os seres humanos, as condições privadas que apregoam ali a competição de todos contra todos, enfim, os afastavam entre si. Né? Então, o fascismo oferece como amálgama, como ligação, a ideologia da nação. Né? Ele coloca a ideologia da nação como capaz de satisfazer as exigências de uma vida comunitária. Então, é a partir dessa questão nacional que ele vai se projetar. Né? E por isso que ele fala da ideologia nacionalista exacerbada. Mas, de fato, um elemento que ele coloca bastante é que é a ideologia eclética. Ou seja, o fascista, ele é extremamente pragmático e, nesse sentido, bastante oportunista. Né? No sentido que ele defende ali um corpo teórico, um corpo ideológico bastante eclético, bastante... agora eu vou afirmar isso. Não, então eu vou recuar. Né? Parece muito alguém que a gente conhece. Mas, enfim.
O fascismo, ele importa, né? O principal inimigo dele é quem? É o socialismo, é o marxismo, né? Mas ele importa alguns conceitos do marxismo justamente para ludibriar as classes trabalhadoras. Por isso que os fascistas normalmente falam assim, não, a revolução, eles usam de algumas categorias e eles usam de algumas denúncias que são bastante sutis, mas que servem para ludibriar a classe trabalhadora. Né? Então, por exemplo, todo fascista reivindica a revolução fascista. Então, de alguma forma, pega elementos aí que podem atrair a classe trabalhadora e só que essa revolução se daria no âmbito nacional. Né? Um outro elemento que os fascistas também fazem, né, eles falam assim, olha, o Marx, ele acreditava que a luta de classe, isso estou falando do ideólogo fascista, não estou falando do agitador fascista. Né? O Marx, ele pega o conceito de luta de classe e ele acredita que isso pode ser superado via uma revolução social. Não é bem assim. Essa luta de classe, na verdade, ela existe, mas ela precisa ser disciplinada. Ela não pode ser superada, né, via uma revolução social. Isso não é praticável na perspectiva do fascista. E um outro elemento que ele coloca é a luta real se dá entre nações proletárias e nações capitalistas. Então veja como ele usa uma retórica que é bastante sedutora, né? O Hitler chegava às vezes nos bairros operários lá em 1940, tudo, e denunciava o capitalismo inglês, denunciava as pretensões imperialistas da Inglaterra, né? Principalmente naqueles bairros em que havia uma grande entrada do Partido Comunista. Ele falava, olha, o capitalismo inglês não falava nada, obviamente, do capitalismo financeiro alemão, e da exploração desse capitalismo financeiro alemão, mas ele coloca, então, essa luta entre as nações proletárias, a Alemanha está se proletarizando, né, contra as nações capitalistas, estamos sendo alvo de uma exploração internacional, né, e isso é um fenômeno muito ligado, né, esse valor supremo ao mito da pátria, tudo é muito ligado à questão da fase imperialista do capital. Né? E veja a importância que se dá ao mito da pátria. Toda hora se reivindica essa questão do mito, né? No elemento fascista. Né? Lembra muito alguém. Né? Enfim, ele é caracterizado por essa profunda indefinição ideológica e, ao mesmo tempo, ele está ancorado em grandes parcelas da população, mesmo nas massas trabalhadoras, mas o foco, né, a base central aí dessa ditadura, que é uma ditadura que se ancora nas massas, é a pequena burguesia. Né? Então, por que isso é importante? Porque é para definir o caráter de classe daqueles que vão ser os principais apoiadores do fascismo. Mas o fascismo em si ele não é um governo de representação dessa pequena burguesia, ele é um governo de representação do capital financeiro. Então, em longo prazo, o fascismo ele acaba prejudicando essa mesma pequena burguesia que o apoia e acaba perdendo, em parte, as bases, enfim, algumas das bases da pequena burguesia. Vamos dizer assim, as pessoas acabam se arrependendo de terem apoiado um fascista. Né? Os fascistas, de maneira geral, chegaram ao poder dentro da institucionalidade democrático-liberal, enfim, que eles tanto combateram depois. Né? Essa institucionalidade, cada vez mais no objetivo ali de fragilizar as instituições de Estado, quaisquer que sejam, né? Instituições como a democracia burguesa, a democracia eleitoral burguesa, eu quero dizer, o sistema dos três poderes, né? Cada vez mais se tenta neutralizar esse sistema dos três poderes. Mesmo instituições como o exército ou igreja, que num primeiro momento são aliadas do fascismo, elas não são integrantes orgânicas do fascismo, elas são aliadas externas. A igreja e o exército. Mas, em si, os fascismos, eles se valem do quê? De milícias. Normalmente, todo fascista, todos os grupos fascistas estão ancorados em organizações de tipo milicianas, né? Então, as milícias são fundamentais para o fascismo porque eles criam uma espécie de um Estado paralelo, e um Estado que cada vez mais vai centralizando
enfim, o foco do poder na figura do Führer, do Duce, do Mito, enfim. Aí, essas milícias que vão sendo estruturadas e cada vez mais vão suplantando as instituições, por exemplo, de força do antigo Estado, que começa como aliadas do fascismo e depois são descartadas por este mesmo fascismo. Né? O Mussolini mesmo. A ditadura mussolinista, mesmo de caráter fascista, começa em 25, mas o Mussolini já está no poder desde 22. Então, de 22 a 25, ele vai fazendo uma aliança, vai fazendo uma correlação, até o momento em que ele vê a oportunidade de chegar e dar um golpe dentro daquele próprio Estado italiano e estabelecer a sua ditadura fascista, né, ancorada nas milícias. Né? Então, nessa base. Esse chauvinismo fascista, então, ele é uma valorização agressiva da nação, né? Dentro dessa concepção de criar ali um laço de solidariedade. Né? Claro que é utilizado esse instrumento como uma manipulação das massas populares, né? E cada vez mais essa manipulação vai tendo adeptos entre todas as classes sociais, como eu falei, né? Com esse discurso nacionalisteiro que tem particular entrada dentro das camadas médias, né? Pequena burguesia, principalmente, mas também a aristocracia operária, em grande medida. Né? O fascismo também ele se valeu de um elemento, e isso é muito atentado por Konder no seu livro, ele se valeu de métodos modernos de propaganda numa sociedade de massas com consumo dirigido. Então, era uma sociedade que cada vez mais se massificava, né? E aí, por exemplo, o Franz Neumann ele faz até uma comparação. O fascismo seria a revitalização do Império Alemão, mas o Império Alemão bismarckiano, né, que estou falando, do final do século XIX, só que num contexto já de industrialização da Alemanha, num contexto de crise das burguesias alemãs, enfim. E aí, então, era o resgate daquela ideologia imperial num contexto de política de massas e de urbanização. Então, esse é o salto que o fascismo dá. Né? Se antes o Império Bismarckiano, o tal do Segundo Reich, né? O Segundo Império, ele se deu ainda numa Alemanha com uma frágil base industrial, ou seja, com uma fraca também quantidade populacional, uma política de massas bastante fragilizada e tal. Num segundo momento, o fascismo aparece num contexto já de fortalecimento dessa classe trabalhadora. Tá? Enfim. O fascismo, então, vai se valer desses métodos modernos de publicidade, de propaganda, enfim. Projetou-se, por exemplo, a imagem de um Duce ali cheio de vitalidade, que fazia uma agitação entre as massas, escrevia artigos, era um bombardeio ideológico contra os valores institucionais, ao mesmo tempo em que se coloca esse Duce, né? Então, para que isso? Essa máscara modernizadora, essa ideia dessa vitalidade, desse dinamismo do Duce e tal, servia justamente para ocultar o conteúdo extremamente conservador do fascismo. Então, aquele conteúdo conservador é disfarçado com uma aparência de dinamismo. Né? E a imagem do Duce ativo era contraposta ao quê? Era contraposta aos políticos tradicionais, de fraque e cartola. Ele se apresentava como novo. Né? Olha lá, que novidade. Né? Enfim. Mas quem é a base de apoio do Duce? Um dos principais grupos que financiou o Duce, que financiou o Mussolini, foi o grupo IVA, que foi um grupo siderúrgico, da indústria siderúrgica. Né? E vejam, quando ocorre um crime lá que fragiliza muito a figura do Mussolini, um crime de 1924 contra Matteotti, que será mais bem explicado depois,
o grande capital poderia ter tirado grana do Mussolini e ter apoiado o governo centrista, uma figura como Giovanni Amendola, uma coisa do gênero. Mas ele não faz. Ele prefere apostar num contexto em que o Mussolini e o governo mussoliniano estava muito frágil. O grande capital preferiu apostar e se manter com o Mussolini a chegar e apostar num governo centrista, num governo ali democrático burguês, alguma coisa do gênero. Então, houve uma escolha, mesmo num contexto de fragilização do Mussolini, houve uma escolha do capital financeiro. Né? No caso do nazismo, essa vinculação com o capital financeiro é ainda mais forte. A indústria química, a indústria siderúrgica, os bancos. Thyssen, um grande industrial, né, o Thyssen, T-H-Y-S-S-E-N, ele se orgulhava de ter apoiado o nazismo desde 1923. Né? Desde que o Hitler começou ali as suas campanhas lá em Munique e tal, ele se orgulhava de falar que ele é um apoiador antigo do nazismo. Né? O capital financeiro, depois da Primeira Guerra Mundial, passou a lutar por uma conservação do sistema. Como? Por meio de reformas que acelerassem a concentração de capitais e aprofundassem a interdependência dos monopólios com um Estado forte em termos de repressão. Então, veja, o próprio Mussolini, antes da crise de 29, ele, vamos dizer assim, ele não chegava a fazer uma intervenção econômica tão forte, enfim, na economia italiana, ainda que já fosse fascista. Mas ele não fazia essa intervenção tão forte porque essa burguesia italiana, ela, enfim, ainda não estava, o sistema internacional ainda não tinha essas condições. Já o Hitler, quando chega ao poder em 1933, já chega ao poder depois de 4 anos de crise econômica desde 1929, desde a crise de 29. Então, essa interdependência entre os monopólios e esse capitalismo de Estado, enfim, vai levar a que o Hitler já seja um governo altamente interventor da economia. Por isso, alguns liberais julgam que não há fascismo de cunho liberal. Eles falam, não, o fascismo é um movimento que tem muita entrada na economia, e aí eles fazem umas definições bem simplistas, né? Falando assim, não, é que o Mussolini falava tudo pelo Estado, nada contra o Estado, então o Estado é muito forte, nós liberais defendemos aí um Estado frágil. O fascismo pode ser liberal. Né? A questão é, o fascismo, na sua concepção alemã, na sua expressão alemã, melhor, ou manifestação italiana, ele estava se dando em países que tinham uma posição no sistema internacional, países imperialistas. Mas, se o fascismo é a representação da oligarquia financeira, qual é a oligarquia financeira? Quem é a oligarquia financeira, por exemplo, nos países subdesenvolvidos? Um capital altamente ligado ao sistema internacional, capital internacional, que bate continência para os Estados Unidos. Né? Então, esse fascismo ele vai ter um cunho liberal. E é razoável que assim tenha. Pô, mas você não falou que no contexto de crise aumenta essa intervenção, né? Essa burguesia defende a intervenção do Estado e uma aliança com essa burguesia para fazer ali um capitalismo de Estado forte? Sim, nos países imperialistas. Nos países imperialistas, sim. Né? Nos países subdesenvolvidos é um pouco diferente. Nos países subdesenvolvidos não há este monopólio estatal, política de terra arrasada, e vamos lembrar, eram reformas que acentuassem a concentração de capital. Né? Era isso que a burguesia financeira queria. Reformas que acentuassem a concentração de capital. Reforma trabalhista, da Previdência, enfim. Né? O primeiro movimento fascista organizado e expressivo foi a Action Française. Então, não foi nem na Itália e nem na Alemanha que ocorreu o primeiro movimento organizado fascista, foi na França. Né? Acontece que, na França, o que houve? Né? O fascismo ele era bicéfalo, né? Tinha 2 cabeças. A cabeça do propagandista, Charles Maurras, que era um intelectual, tudo um intelectual do fascismo, e do Leon Daudet, um agitador. Então você tem
No caso do fascismo, não há essa unidade em teoria e prática, né? Você tem, normalmente, esse agitador e, normalmente, você tem o, o propagandista, né? O ideólogo. Então, no caso da Alemanha, esse propagandista era o Rosenberg, e no caso o agitador era o próprio Führer. No caso da Itália, esse propagandista, né? Ou esse personagem responsável pela questão ideológica era o Danúzio, e o agitador era o Mussolini, né? O Olavo de Carvalho, enfim, tem muitos, né? Que é o agitador e eles racham normalmente, né? Mas no caso da França, eles racharam antes propriamente de se constituírem como governo. Então eles não conseguiram ter uma força muito expressiva. Houve o fascismo na França? Houve. Mas ele não teve uma projeção tão grande porque o agitador e o propagandista, né, o cara que faz os discursos inflamados, que é o agitador, e o propagandista, que é o cara do cérebro, é o cara que vai ideologicamente, eles já tinham rachado antes de chegar ao poder. Então, na Alemanha e na Itália, eles racharam depois do poder ter sido alcançado, mas na França não. E por isso que na França não teve tanta vitalidade, né? É, e por isso mesmo, quando assume o Estado italiano o caráter fascista, alguns teóricos liberais acreditavam que o fascismo é um fenômeno exclusivamente italiano, entendendo como fascismo enfim, esse processo de encastelamento de uma pessoa, no caso Mussolini. Então ele fala, bom, o fato de você ter uma pessoa tão forte, né? Os liberais faziam essa avaliação, né? Então, para os liberais, há uma dependência do fascismo num líder muito forte, alguma coisa do jeito. Isso não é uma realidade, né? No caso, o fascismo não foi um fenômeno exclusivamente italiano, isso ficou bastante evidente, principalmente a partir da sua difusão na Espanha, em Portugal, na Alemanha, nos países do leste europeu. Né? Até hoje, no Rio de Janeiro, tem uma estátua de um fascista que é o Piłsudski, está lá em Copacabana. Né? E o Piłsudski era um cara a favor do Hitler. Quer dizer, falava assim: se o Hitler nos tomar, nós perderemos o país, mas se a União Soviética nos tomar, nós perderemos a alma. O pessoal do golpe da Ucrânia de 2014 hasteava ali imagens do Stepan Bandeira, que foi um colaboracionista ucraniano de Hitler. Né? Foi esse pessoal que deu o golpe na Ucrânia. Né? Um golpe de cunho neoliberal e neofascista. Né? Ainda bem que esses golpes de cunho neoliberal e neofascista nunca mais voltaram a ocorrer. Tá? Coisa. Bom, então esses são os elementos centrais para o entendimento do fascismo. Depois nós falaremos em específico do fascismo na sua expressão italiana, depois do nazismo na sua expressão alemã. Né? Por fim, terminar aí com a Guerra Civil Espanhola. Muito obrigado.